Olá, lojista, dando continuidade aos procedimentos de uso e orientações de uso da plataforma Loja Mestre, vamos pontuar aqui a importância de uma organização prévia no cadastro de produtos. O cadastro de produtos, sem dúvida nenhuma, é a parte mais complexa e a parte mais demorada em relação à montagem de uma loja virtual. Então nós orientamos, aliás, aos lojistas que façam uma organização prévia antes de efetivamente cadastrarem os produtos na plataforma. Alguns pontos que a gente orienta, tá? O lojista deve colocar no papel, fazer uma listinha de qual será a estrutura de categorias, a estrutura de produtos dentro da sua loja. A plataforma Loja Mestre ela trabalha com categorias e subcategorias, ou seja, dois níveis no cadastramento de produtos. Para exemplificar, vou abrir aqui a frente de loja, fica mais fácil do lojista entender. Então nós temos aqui a categoria e o que aparece embaixo é a subcategoria. Por exemplo, categoria perfumes, subcategoria perfume masculino. Aqui poderia ter perfume feminino, perfume unissex, tudo mais. Outro exemplo, informática, computadores, notebook, palmtops e assim por diante. Voltando para a administração, tá? Então toda a parte de categorias você vai trabalhar aqui, menu produtos. Lembrando, tudo relacionado a produtos dentro do menu produtos. Eu vou fechar aqui para vocês verem. É o segundo menu. Então, menu produtos. Aqui dentro nós temos as categorias. Então aqui nós temos aquela mesma estrutura que a gente viu na frente de loja, ela está aqui. Numa loja contratada, numa loja teste, isso aqui vai praticamente em branco, vai talvez com uma categoria e uma subcategoria. Então aqui você pode alimentá-los, fazer o cadastro primeiramente de uma categoria e depois da subcategoria. Quando você faz o cadastramento da subcategoria, você vai vinculá-la com a categoria pai, no caso, a categoria superior. Todo produto obrigatoriamente deve estar vinculado a uma subcategoria, tá? Isso no cadastro de produtos vocês irão visualizar que será necessário você sim vincular o produto com alguma subcategoria. Então vamos fazer um teste rápido aqui. Vamos inserir uma categoria. Vou colocar aqui categoria teste. Inserir ela, tá? Você já vai ver que está aqui. Ó, categoria teste. Eu cliquei em editar, você vai ver algumas opções aqui. Essas opções são destinadas a SEO, a parte de SEO, né? Que é uma melhor indexação da parte do Google. Então aqui você vai poder ter algumas instruções, tá? Você pode, fazendo a alteração, você clica aqui em alterar a categoria, então fica bem tranquilo, tá? Vou voltar à página aqui, tá? Ó, a mesma coisa acontece se eu clicar nesse botão, tanto no botão na frente como no nome da categoria, tá? Voltando em categoria aqui, eu vou inserir uma subcategoria. Subcategoria teste. E aqui eu escolho que eu quero vinculá-la com a categoria teste. Tá? Tem algumas opções também de SEO, como já foi explicado anteriormente. Agora nós temos aqui a categoria teste e a subcategoria teste. Próxima etapa, tá? Do cadastramento, da organização prévia do cadastramento de produtos. Caso os seus produtos, por exemplo, vestuário, calçadista, tenha tamanhos e cores, ou grades, né? Alguns chamam de grades, você deve cadastrar previamente isso daqui. Tá? Por padrão, o sistema já vai com algumas cores e tamanhos cadastradas, mas caso seus tamanhos ou cores não estejam aqui, você pode
alimentar aqui, cadastrar nova cor, cor, nome da cor, tá? Isso aqui, se você clicar, você pode colocar aqui, ou até mesmo enviar uma imagem, né? Você pode colocar uma imagem para, vai que é uma textura, couro ou jeans. Por exemplo, aqui nós temos um azul que simula um jeans. Então você pode cadastrar a imagem aqui ou definir uma cor hexadecimal, tá? Digita o nome da cor, salva, automaticamente vai aparecer aqui. O mesmo ocorre com tamanhos. Então nós já temos alguns tamanhos aqui previamente cadastrados, mas você pode alimentar, eu quero trabalhar com outra nomenclatura, sem problema. Você pode tanto remover essas nomenclaturas que estão aqui, editar, ou cadastrar uma nova. Muito simples, tá? Atributos. Para que servem os atributos? Os atributos servem para filtros na lateral, filtros de navegação apenas, tá? Caso você, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. O notebook ele tem várias características. Ele pode ter uma tela de 15, tela de 14, tela de 13, ele pode ter vários tamanhos de memória, pode ter vários tamanhos de disco rígido. Então você pode alimentar o sistema com esses atributos. E quando você cadastrar um produto, você vai dizer, olha, esse notebook, esse laptop, ele tem tal configuração, tal atributo e determinar os atributos que ele tem. Quando você entra numa categoria, isso é na frente de loja agora, tá? Quando o seu consumidor vai estar navegando numa categoria ou subcategoria, ele vai poder visualizar e marcar os atributos. Então ele vai poder dizer, olha, eu só quero que exiba os laptops ou os notebooks com tela de 15. Então o sistema ele vai filtrar, através dos atributos que você cadastrou no produto, a exibição dos produtos que o seu consumidor deseja ver na página. Tá? Caso você não utilize, pode deixar em branco. A mesma coisa para unidades e medidas e marcas e fabricantes. Caso você não queira exibir os fabricantes, não queira utilizar nenhum filtro de fabricantes, você não precisa cadastrar, tá? Mas caso queira, marcas e fabricantes, vem aqui alimenta, unidades e medida, vem aqui alimenta, tá? Em unidades e medidas, o básico já é cadastrado, tá? Então você já tem alguma coisa básica alimentada. Outro ponto importante que você deve levar em consideração antes de efetivamente fazer o cadastro dos produtos na sua loja é preparar uma listagem dos produtos que serão cadastrados. Tá? Tanto essa listagem, por exemplo, nome, peso bruto do produto, o preço, o estoque e as medidas. É importante as medidas e o peso do produto estarem corretos. Tá? Caso você vá trabalhar com Google Shopping ou fazer integração com algum sistema de ERP, é importante também você ter as nomenclaturas fiscais, os códigos fiscais dos produtos, tá? O NCM, o GTIN. Isso, se você já tiver uma lista, uma tabela com essas informações, antes de iniciar o cadastramento, seria muito bacana. Vai te ajudar em muito. Outro ponto importante é a foto dos produtos. Ter essas fotos já organizadas numa pasta no seu computador, todas padronizadas, no mesmo tamanho, vai te ajudar muito. Tá? Inclusive, é mais do que recomendado que você tenha fotos de boa qualidade e fotos padronizadas de todos os produtos. Na sequência desse vídeo, eu vou dar um exemplo do que seria ideal em relação às imagens. Tá? Então, basicamente, estruturar e organizar o cadastro dos produtos previamente vai facilitar muito o seu trabalho no cadastramento dos produtos. Vai tornar o processo muito mais ágil. Tá? Então, na sequência desse vídeo, você vai ter um exemplo, um pequeno exemplo de como tratar ou quais seriam os padrões adequados de imagem. Então, as instruções básicas referente à padronização e configuração das imagens que devem ser utilizadas no cadastramento dos produtos. Primeira observação, e é importante até que você anote esses detalhes. O tamanho do arquivo,
Ele não pode passar de 294 KB, que dá alguma coisa equivalente a 300 mil bytes. Então o servidor ele vai limitar o tamanho das imagens dos produtos nesse tamanho. Tá? É um tamanho suficiente, é um tamanho. Eu vou exemplificar e vou mostrar que as imagens, mesmo com boa qualidade, com alta resolução, ficam abaixo desse tamanho. Resolução 1000 por 1000 pixels, 72 dpi. Tá? Nós recomendamos que as imagens elas sejam quadradas. Por mais que o seu produto ele seja horizontal ou vertical, o adequado é que as imagens sejam quadradas. Tem outro padrão, 1200 por 1200. Minhas fotos já estão nesse formato, posso utilizar? Pode, sem problema nenhum. Tá? Só fique atento ao tamanho do arquivo 294 KB máximo. Não é necessário que o seu arquivo seja em 300 dpi. Tá? 300 dpi normalmente é para gráfica, é para impressão. Para a web, 72 dpi é suficiente. E essa diferença de dpis aí deixa o arquivo muito grande, então fique atento a isso. Em relação ao nome do arquivo, na hora de salvar, recomendamos dois formatos, JPG ou PNG. E o nome do arquivo ele deve ser em letras minúsculas, sem caracteres especiais, digo acentos, e cedilha também, tá? Sem espaços em branco. No lugar do espaço você pode colocar tanto o traço como o underline, tá? Caso você tenha muitos produtos e queira um controle um pouco mais fácil, você pode utilizar o SKU do produto na frente, como aqui nós temos o exemplo aqui. Então, coloquei uns números aqui que significariam ou demonstrariam o uso do SKU. Tá? É importante você colocar um nome do produto aqui no nome do arquivo. Tá? Isso é o requisito de SEO, de SEO. Tá? Ajuda na indexação desse produto. Então, continuando aqui o nosso exemplo, você pode utilizar o seu programa de imagem favorito. No meu caso, eu uso já há muitos anos o Fireworks. Eu criei aqui um arquivo, uma imagem com fundo branco, 1000 por 1000, observem que ela é quadrada, tá? E agora eu vou exemplificar a questão aí do uso. Vamos colocar uma garrafa aqui. Opa, veio duas imagens juntas aqui, tá? Deixa eu ver se vê a garrafa, não vê a garrafa, deixa eu botar a garrafa aqui. Pronto, agora vê a garrafa. Eu vou ocultar essa aqui. A garrafa, obviamente, tá? Eu vou diminuir um pouco aqui para facilitar a visualização, né? Deixa eu diminuir a imagem. Pronto. A garrafa, obviamente, ela é mais vertical do que horizontal. Então, nesses casos, você vai deixar espaço em branco. A imagem ela vai ser quadrada, mas haverá dos dois lados espaços em brancos. Tá? Salvo o arquivo, normalmente, nesse formato. Fazendo todos os teus produtos nesse formato, você vai ter uma vitrine muito mais alinhada. Correto? Agora deixa eu inverter aqui. No caso do tênis, tá? O tênis ele poderia ser na horizontal, ia sobrar espaço em cima e embaixo. Nesse caso aqui, peguei um tênis que ele está já inclinado, aí eu faço uma observação interessante. Se você vai usar, por exemplo, tem uma loja de calçados, o ideal é que todos os teus tênis sejam nesse formato. Colocar uma foto no tênis na diagonal e outro no tênis, eu até tenho aqui, vamos puxar aqui, botar uma foto de um tênis assim, tua vitrine vai ficar estranha, ela não vai ficar algo amigável para o seu consumidor estar visualizando. Então é algo, óbvio, mais que recomendado que você mantenha um padrão. A mesma coisa, se o bico do tênis está para a esquerda, mantenha todos os bicos do tênis para a esquerda. Tá? Padronize a tua vitrine, isso é muito importante. Tá? Eu vou pegar essa foto maior aqui, deixa eu desabilitar essa,
E vou salvar como? Salvar como? Deixa eu encontrar aqui a pastinha onde que eu coloquei. Aqui, cadastro produto exemplo. Como que nós vamos salvar isso? Aqui já tem um exemplo. Ó. Tênis, Nike, Legend, React masculino, IMG. Tá? Salvo. Vou sobrescrever, certo? Qual que é o tamanho desse arquivo? Qual que é o tamanho que esse arquivo ficou? Vamos lá ver só aqui, ó. 95 KB. 1000 por 1000, 95 KB. Então, viu que poderia ser 3 vezes a resolução dessa imagem para alcançar o limite. Tranquilo, né? Então, esse é um exemplo básico de como fazer o cadastramento de uma imagem. Independente se o seu produto ele é na diagonal, na vertical, utilize uma imagem quadrada para que a tua vitrine fique alinhada. Tudo bem, se você, por exemplo, só vende vinhos, todas as tuas garrafas elas são diagonais. Você pode criar um padrão, por exemplo, 400 de largura por 600 de altura. Até pode, tá? Porém, o tamanho 1000 por 1000 ele é recomendado para integração com outros sistemas, tá? Google Shopping, por exemplo, é obrigatório que as imagens tenha no mínimo 1000 por 1000 pixels. Alguns marketplaces também obrigam a imagem mínima de 1000 por 1000. Tem alguns que eu sei que trabalham com 1200 por 1200 para alguns segmentos. Então o ideal é que você tenha pelo menos uma imagem de 1000 por 1000. Seguindo esse padrão, dificilmente você vai ter dificuldade ou algum problema numa integração com outra plataforma lá na frente. Entendido? Próximo vídeo nós vamos demonstrar na prática o cadastramento de produtos. Até mais.